De acordo com o jornal O Globo, pelo menos 2 ministros do STF pediram a Alexandre de Moraes na semana passada que adotasse mais cautela nas suas decisões no processo da trama golpista em relação à crise deflagrada pela sua decisão de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. De acordo com interlocutores dos 3, Gilmar Mendes e Roberto Barroso tiveram conversas reservadas com Moraes em que deixaram claro o incômodo que a forma como a decisão foi tomada de ofício, sem consultar ninguém, nem a Procuradoria-Geral da República, nem os outros integrantes da Corte, geraram um incômodo. Questionados, Barroso disse que sempre mantém conversas amistosas com os colegas e Mendes afirmou que jamais tratou do assunto com Moraes. Relatos feitos pelos próprios ministros a interlocutores são de que houve briga ou discussão, até porque Moraes não reage bem à pressão. Professor Suano, hoje me parece que assume Fachin como presidente e o ministro Alexandre de Moraes como vice-presidente. E sempre que agora falo de ministro, eu lembro da minha fala de ontem sobre os ministers, que são os menos, né? Os menos da sociedade, que são os servidores da sociedade, e que, por essa questão cultural, num tempo passou, e foram tomando uma importância que não deveriam ter. E sim os magisters, os mestres, aqueles que deveriam ter mais importância social. Mas será que a racha no STF vai ficar escancarada? Eu vou fazer uma observação subjetiva, porque a gente não tem como avaliar aquilo que eu vou falar aqui. Mas o Fachin é fraco. Ele é fraco, ele é frágil. Ele não tem essa verve impositiva, autoritária que tem o Alexandre de Moraes. Me parece que talvez não haja um racha ali, mas o Fachin ele vai sofrer na pele o que é ter ao seu lado um indivíduo, porque é o vice-presidente, que o substituirá e vai estar incomodando, porque de alguma maneira vai tentar influenciar, seja da forma que for. Porque o Alexandre de Moraes, ele perdeu os norteadores, inclusive do seu cargo, em relação aos pares. Olha, a declaração de que eles falaram com muito cuidado porque ele não gosta muito de ser contrariado, basicamente foi isso o que eles falaram ali, já demonstra que esse indivíduo, esse senhor, não tinha capacidade e condição de assumir um cargo como de um juiz. Claro. E o juiz máximo. E depender dele a liberdade ou não de muita gente. Exato. Aí o que a gente encontra, uma percepção minha, tá? O Fachin ele vai padecer um pouco. Ele vai tentar trazer algo que seja mais tranquilo, mas ele sabe que o que está sendo preparado para ele é algo próximo ao que está vivendo o Ayrton Vieira, e aí eu fico um tanto incomodado com o Ayrton Vieira e gostei da questão que foi apresentada pela Bianca e pelo João. O Ayrton, isso é de 2023, de lá e você colocou, de lá para cá não aconteceu nada, queira ou não queira, olha que coisa curiosa, está todo mundo sabendo, no globo terrestre inteiro, o que essas personalidades fizeram e fazem. Sim. Ao ponto que, de um jornal como o New York Times, que é um jornal perigoso, problemático, nunca fala em defesa da direita, pelo menos as vezes que eu tive, talvez pela ignorância minha, mas eu nunca li artigos em que eles pelo menos dizem assim, puxa, a direita é um dos lados do corpo humano. Nem isso eles falam. Ora, o Lula tinha uma coluna no New York Times, falava num inglês assim, maravilhoso, no inglês do Arkansas, sabe? Sei lá, mas veja, e aí, até o New York Times já chegou e falou, no Brasil está acontecendo algo de muito ruim. Para encerrar, 30 segundos, quando a gente para e dá uma olhada, a situação em que o Ayrton Vieira está vivendo e a situação que o Fachin poderá viver, com as pressões que vão sofrer, decorre de uma única coisa que pode ser uma bobagem literária. Mas você nunca chama o diabo para dançar. Claro. Porque a dança, ela não se encerra quando acaba a música ou quando você quer parar. Ela se encerra quando o diabo quer. Claro. Eles chamaram o diabo para dançar. E o Ayrton Vieira, por mais que ele tenha sofrido naquele momento e tenha sofrido durante um certo tempo, ele criou a ilusão de um poder que ele poderia ter porque ele tinha ao seu lado uma grande asa de morcego que ficava lá e dizendo, não, pode deixar que eu te protejo. E agora ele está sofrendo as consequências de um inferno que ele criou para si mesmo, quando ele escolheu estar ao lado
do próprio anjo caído. Mas aí, E professor, ele criou o inferno para os outros. me pergunto, Esse é o problema. Por isso ele tem que pagar. essas pessoas têm filhos. E o filho, a filha, será que quando vai na escola fala, desculpa, você é a filha, o filho desse juiz que botou tanta gente na prisão, obedecendo um outro juiz sem o devido processo legal? Porque quando você pode fazer qualquer falcatrua, mas no momento que você tem que olhar os olhos do teu filho e falar, cara, fui eu mesmo. E do pai e mãe também, né? De falar no jantar. Pai, No mãe, jantar, boa. mãe, Mas não é só filho, é pra cima Mas também. sabe qual é o detalhe? Eu espero não ser mal entendido, mas Brasília é um lugar tão negativo e tão demoníaco que essas pessoas, esses filhos, eles não se preocupam, porque ao lado deles tem filhos de outros demônios. Sim, não, Então mas eles criam uma eu espécie não de sei. anestesia Mas entre eu não eles. sei, porque esses Eu já vi, meninos eu têm, sei. pode até ser, mas eles saem dessa bolha, eles vão na escola, vão no clube. Na escola. Eles Então, saem, lá é só um tudo parênteses. filho de poderoso. O que incomoda mais são os outros juízes, promotores, enfim, associações de juízes, que bastaria o pai e a mãe deles falar, pô, filho, mas você não pode fazer nada. Você é um Então, juiz, você não pode nem falar. Os caras fazem isso, você não pode falar. E ele fala, não posso. Não dá. Não Então, posso. mas tem vezes em que os valores deveriam estar teriam prioridade perante o cargo, perante o poder, perante o salário. Porque essas pessoas, eu duvido que eles consigam dormir em paz. Você vê Imagina quando morreu Clezon, tem mulheres hoje com 70 anos na cadeia. Como esse juiz auxiliar consegue dormir? Eu não quero ser visto como uma pessoa que perdeu a fé na humanidade ou o que quer que seja. Mas eles não são atingidos. Eu não sei. Os filhos, eles ficam com temor quando eles veem a repercussão. Mas enquanto a repercussão não colocar sob risco a sensação de invulnerabilidade que se desenvolve em Brasília com aquelas autoridades, com os filhos dos poderosos, enquanto essa sensação não vai embora, eles continuam usufruindo das benesses, como se nada tivesse acontecido. Eu tive a possibilidade de testemunhar, eu dizia, será se todo mundo aqui está cego? Será se eles não veem que eles estão chafurdando num baile do inferno com base no custo e no sangue do povo brasileiro? Porque eles não conseguem perceber. Essa, inclusive, é uma das razões quando as pessoas diziam, por que sair de Brasília e reformar o Pacto Federativo? Por quê? Porque você deve retirar o poder de Brasília, porque lá, inclusive, eles estão enclausurados numa gaiola de poder lá, em que eles acham que nada os toca. Mas vai começar a tocar.